Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Todas as manhãs nós acordamos, querido, e a primeira coisa que nós fazemos é buscar a presença de Deus, adorar o Senhor, orar, agradecer ao Senhor por mais um dia, né? E todo dia é um dia novo na nossa vida. E depois de agradecer, de orar, nós pegamos a palavra de Deus para meditar nela. E eu estou compartilhando aquilo que eu estou estudando, né? Aquilo que eu estou alimentando. Eu estou passando para vocês. E eu gostaria que vocês passassem para outras pessoas também, querido. Eu gostaria de fazer um lembrete para vocês fazerem a sua inscrição no nosso canal no YouTube. Nosso canal, querido, não é monetizado. A gente não está pensando em dinheiro. A gente está pensando em salvar almas. A gente sabe que Jesus está voltando. E Ele conta com cada um de nós para a gente ser missionário nessa última hora. E querido, o que transforma a vida das pessoas é o Evangelho, é a Palavra de Deus. É por isso que Deus tocou no meu coração para a gente estar estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo de todo o Novo Testamento. Eu gostaria, querido, que você ouvisse a mensagem. Talvez você, pastor, mas o áudio é grande. Querido, a gente fica 10 horas, 15 horas na frente da televisão, da rede social, ouvindo tanta coisa ruim. E a gente, como servo de Deus, a gente sabe que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, será que a gente não tem nem 20 minutos para ouvir a mensagem do Senhor? Então, querido, ontem nós falamos sobre o início do ministério de Jesus, sobre o tema da sua mensagem, que foi o reino de Deus, que o reino de Deus estava chegando sobre a terra e que Ele estava convidando a humanidade a entrar nesse reino através do arrependimento, né? Reconhecendo a sua humanidade, a sua imperfeição, que nós somos pecadores, e através da fé em Jesus, que é o Rei, que foi enviado do céu para nos salvar. Agora hoje nós vamos falar dos 4 primeiros discípulos chamados por Cristo. O primeiro, a gente vai ver no texto que primeiro os discípulos foram chamados para a salvação e depois eles foram chamados para a obra missionária. Querido, esse é o padrão de Deus. Primeiro nós somos chamados à salvação em Jesus e depois Ele nos unge para o serviço cristão, para trabalhar na sua obra, na sua seara. Porque a palavra diz que a nossa boca fala daquilo que nosso coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio da presença do Senhor, com certeza, sempre falaremos dele ao abrir a nossa boca. Só poderemos pregar o Evangelho com ousadia se o Rei do Evangelho estiver habitando em nosso coração. Nós iremos ver hoje que Deus não escolhe pessoas capacitadas para o seu ministério, mas Ele sempre escolhe pessoas humildes e as capacita para se tornar sal e luz dessa terra e a se tornarem também bons pescadores de almas. Hoje, querido, Ele está chamando eu e você, primeiro para receber como presente o dom da vida eterna e depois Ele mesmo nos usará como instrumento em suas mãos para alcançar aqueles que estão cansados e oprimidos nesse imenso mundo de aflição. Mateus 4, versículo 18, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Bem, querido, esta é a segunda vez que Jesus se encontra com Pedro e André. Lá no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42, ali João narra o primeiro encontro com os 2 discípulos. André era discípulo de João Batista, e certa vez Jesus passou perto de João Batista. Isso provavelmente aconteceu após Jesus voltar dos 40 dias de jejum no deserto. Então João disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então naquele momento André e outro discípulo seguiram Jesus. Então o Senhor convidou os 2 para irem para sua casa. A primeira coisa que André fez no outro dia é levar Pedro até Jesus, dizendo a ele: Encontramos o Messias,
o Filho de Deus. André, querido, tinha um coração missionário. Quando ele encontrou Jesus, o Salvador, ele logo quis compartilhar essa maravilhosa salvação com as outras pessoas. E a primeira pessoa que ele compartilhou foi o seu irmão Pedro. O primeiro chamado, querido, de Jesus para Pedro e João foi para a salvação. E isso ocorreu na Judéia. Está relatado em João. E o segundo chamado, registrado aqui em Mateus, foi para o serviço e ocorreu na Galiléia. Pedro e André eram pescadores, mas agora Jesus chama eles para serem pescadores de almas. A responsabilidade de Pedro e João era seguir a Cristo, e a responsabilidade de Cristo era transformar eles em pescadores de homens, como relata em Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Venha comigo e eu os farei pescadores de homens. Note, querido, que Jesus primeiro disse a eles: Venha comigo. Este era um convite. Jesus não podia decidir por eles. Era eles que deveriam escolher entre seguir Jesus ou continuar na velha vida de pescador. Depois Jesus completou dizendo: Vejam, se vocês tomarem uma atitude e vir até mim, eu os farei pescadores de gente. A escolha em acreditar e servir a Cristo é totalmente nossa, meus irmãos. Mas a transformação do nosso caráter, nos tornando em seres humanos melhores, é totalmente de Jesus Cristo. É Ele quem transforma a água em vinho, pecadores em justos. A escolha em crer e seguir a Cristo é nossa, mas a capacitação para servir a Ele e ganhar almas vem totalmente do Senhor. Devemos, querido, fazer como Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Paulo diz assim: Também, irmãos, não ofereça os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida eterna, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereça os seus membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Então, querido, Paulo nos incentiva aqui a oferecermos toda a nossa vida ao Senhor como instrumento em suas mãos. Mateus capítulo 4, versículo 20, diz assim: Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui, querido, vemos que Pedro e João, eles tiveram duas atitudes ao serem chamados por Cristo. Primeiro, o texto diz que eles deixaram imediatamente as redes. Isso representa fé genuína, fé verdadeira em Cristo, pois eles viviam totalmente da pesca e agora eles viveriam pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz, querido, que o justo viverá pela fé. Bem, amados, deixa eu fazer uma pontuação aqui. Pedro e André não abandonaram o seu trabalho para viver às custas de Jesus, pois Deus mesmo diz em Gênesis capítulo 3 que o homem viverá do suor do teu rosto, ou seja, do seu trabalho. Quando eu digo que eles tiveram fé, eu estou me referindo à atitude deles em resposta ao chamado de Cristo. E eu gostaria também de dizer que tudo em nossas vidas nós alcançamos de Deus pela fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus em Hebreus capítulo 11. Então a salvação, a profissão, o trabalho, a saúde, a proteção, tudo vem pela fé em Jesus Cristo. E em tempos difíceis, como nós estamos vivendo hoje, querido, nessa pandemia do coronavírus, onde o trabalho está escasso, em falta, nós precisamos colocar toda a nossa fé na provisão diária do Senhor. A segunda atitude de Pedro e João foi que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Esta é uma atitude de obediência e compromisso com a chamada de Deus. Esta é a mesma atitude que Jesus espera de todos nós nos dias de hoje ao sermos chamados por Ele. Fé e obediência. Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, diz assim: Pouco mais adiante, Jesus
viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Então logo depois, Jesus encontrou mais 2 irmãos que eram amigos de Pedro e André. Era Tiago e João. Esse Tiago não foi aquele que escreveu a epístola de Tiago, porque aquele Tiago foi meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Mas esse Tiago aqui foi aquele apóstolo que se tornou o primeiro mártir ao ser executado pelo rei Herodes durante a festa da Páscoa, no livro de Atos. Esse João era aquele que se tornou o apóstolo do amor, que escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse. João tinha intimidade com Jesus. Na verdade, Jesus teve muitos discípulos, que significa seguidores de Cristo. Querido, a maioria dos discípulos ou seguidores de Jesus não tinha muito compromisso com ele. Eles procuravam Jesus por causa de um milagre. Jesus também teve 12 apóstolos, dos quais 3 eram amigos: Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus ia, eles estavam juntos. Mas no meio daquela multidão de discípulos e apóstolos, só havia um que era íntimo de Jesus: João, o apóstolo do amor. João, querido, amava Jesus de todo o seu coração. Por isso ele foi o último apóstolo a morrer e foi o único que recebeu a revelação do futuro da humanidade. Então, querido, só para concluir a mensagem de hoje. Hoje Jesus nos convida, primeiro, para receber gratuitamente o dom da vida eterna, crendo no sacrifício de Jesus em nosso lugar lá na cruz do Calvário. E depois Ele nos transformará o nosso caráter dia após dia para nos tornar mais parecido com Ele. Para podermos, querido, refletirmos como um satélite que não possui luz própria. Nós iremos refletir ao mundo a luz de Cristo que habita em nosso coração. A luz do sol da justiça, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que em breve há de vir. E estaremos, queridos, todos juntos em seu maravilhoso reino de amor. E esse reino jamais terá fim, pois Ele mesmo disse que estaria conosco para sempre. Amém? Vamos orar. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, meu Deus, porque hoje nós entendemos que o Senhor tem uma chamada, meu Pai. O Senhor chama homens primeiramente à salvação, a reconhecer os seus pecados, que precisa de um cordeiro, que precisa de um salvador. O Senhor chamou Pedro, André, Tiago e João primeiramente para a salvação. E depois o Senhor transformou o caráter deles e transformou ele em apóstolos, em discípulos, em pescadores de almas. Senhor, o mesmo chamado o Senhor tem na nossa vida. O Senhor não escolhe pessoas capacitadas, mas o Senhor sempre capacita os seus escolhidos. Meu Deus, abençoa o teu filho e a tua filha, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.